Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma análise. Hoje nós iremos analisarmos a XRP, tá? Estão falando muito sobre a XRP, as pessoas estão perguntando no nosso privado, no nosso grupo, como que eu vejo essa especulação, né, que estão fazendo em cima do preço da XRP. Então já deixei até uma análise pronta aqui, tá? Que foi uma análise do dia 20/12, onde nós analisamos no 15 minutos. Aqui é o nosso raio horizontal, seria o ponto de rompimento, ela corrige e em seguida rompe e busca alvos. Aqui já podemos apagarmos aqui porque vamos trabalharmos no diário e semanal. Então observem aqui que a XRP ela sai desse ponto aqui no diário, tá? Nosso raio horizontal e busca uma máxima. Claro que nós já trabalhamos isso aqui de forma antecipada. Então separei algumas imagens aqui, né, por data. E aqui são as análises que são colocadas no nosso grupo precificado. E aí eu vou ampliar aqui para nós entendermos. Análise do dia 28/3/2023, ou seja, desde 28/3 que a expectativa da XRP é uma expectativa de alta. Nós estamos acompanhando há um bom tempo. Beleza, mas isso aqui tem praticamente 2 anos. O que é que nós fazemos aqui? Vamos para um outro print, acredito que mais recente. Se vocês observarem aqui, 8/12/2023, já no final do ano de 2023, mas uma expectativa de alta mostrando que a Ripple tem potencial e poderia subir. Então vamos para o próximo o print. Esse é o terceiro. Observem aqui, tá? 6/11/2024. Aqui já foi a mais recente, onde ela rompeu aqueles pontos que foram colocados no passado. Minimizar aqui para nós analisarmos que preço foi esse. Rompimento 0,5424. No dia 6/11 ela buscou um alvo aqui de 56,52. Aí vamos à próxima, né? Acredito que analisamos aqui a terceira. Primeira, segunda, terceira, que nós temos a quarta. Então aqui, ó, no padrão macro, no dia 28/7/2024, eu sinalizei no nosso grupo que esse aqui era um ponto de acumulação para a XRP. E quais seriam os alvos que a XRP ela poderia buscar? Observem aqui, ó, o alvo de 215,85 em 1,96 e o rompimento 61,70. Então observem que desde 2023, início de 2024, nós estamos rastreando essa acumulação de XRP, correto? Então vamos aqui a mais um print, né, para não ficar um vídeo demorado. Acredito que esse é aquele mesmo. Deixa eu ver, 11/2024. 6/11/2024, a XRP fez a tão esperada fuga, né? Por que que alguns aqui estão com raio horizontal de 54,24 e outros de 61? Aqui é aquele mesmo print lá, deixa eu só tirar ele aqui. Porque ela é analisada todos os dias em tempos maiores, em tempos menores, tá, pessoal? E aí acontece esse tipo de coisa. Vamos aqui, ó, depois do ponto de acumulação, temos uma máxima aqui. Foi quando a XRP ela buscou os alvos esperados e buscou 367. Na realidade, rompendo a casa de 0,61, ela subiu acima de 300. Ela buscou 425. Agora vamos aqui ao gráfico, que é isso que eu quero explicar para vocês, tá? Para vocês entenderem. Colocar aqui no semanal para diminuir a quantidade de candle e ficar de melhor visualização na tela. Então observem que todo ativo ele tem o seu ponto de acumulação, correto? Nós temos aqui, ó, XRP, ela buscou um fundo, claro, uma mínima. Essa mínima, ela teve uma resistência de máxima, que foi isso aqui, foi rompida. Ela rompeu aqui, ó, no dia 8/3/2021, corrigiu e voltou, ou seja, o preço retornou aqui, ó, para esse canal lateral e foi aquele ponto de acumulação que eu sinalizei para os alunos. Ela sobe, passa a trabalhar acima da resistência do canal
Observem aqui, mais um ponto de acumulação foi sinalizado por quê? Nós temos entradas em 50, 51 e a entrada em 61, tá? Que foi aquela que eu mostrei no print. Então, 61 ele estaria aqui, ó. Antes do rompimento, certo? Observem aqui, ó. O rompimento foi no dia 11 de novembro de 2024. E quanto que a XRP ela buscou nesse movimento, tá? De mínima e de máxima. Vamos lá. Se a resistência está aqui, nós pegamos, claro que ela já vem subindo, o nosso nível de entrada foi aqui, ó. É só sinalizar para vocês entenderem. Cor laranja. Então ela rompe desse nível e busca essa máxima. O que é que eu quero trazer para vocês? Que YouTube, Kawaii, TikTok, as redes sociais estão falando muito desse momento da Ripple, que a Ripple irá subir, que o governo americano está falando sobre a Ripple, que a Ripple tem potencial, mas eu gostaria de saber se vocês já tentaram que a Ripple já subiu 454, tá? Ponto 68. Vou anotar aqui, 454,68%, para nós não esquecermos dessa máxima. Então vamos lá, 454,68. Na visão de vocês que estão entrando agora, ou que pretendem comprar Ripple, vocês acreditam que isso aqui é um movimento primário ou ela já bateu um topo e agora precisa corrigir? Aí eu vou explicar para vocês por que nós conseguimos identificarmos esses rompimentos. Nós trabalhamos com análise técnica. Análise técnica, ela busca tendência, seja ela de alta ou de baixa, para se posicionar em relação ao ativo. Geralmente, a análise fundamentalista, ela busca as informações do desenvolvimento do ativo, as parcerias, capitalização de mercado, fluxo de capital, já não se interessam muito, tá? Buscam a capitalização de mercado, parcerias, coisas desse tipo. Como nós seguimos tendência, fica claro para um analista que a Ripple estava em ponto de acumulação. Todo gráfico que anda de forma lateral, ele está em um ponto de acumulação. Existem duas probabilidades. No caso são três. Uma ele já está fazendo que é andar de lado. As outras agora é para cima ou para baixo. Claro, é teoria de Dilma? Não, nós esperamos sempre que o gráfico vá para cima. Então, qual seria o nosso gatilho de entrada? Aqui, para mim, foi 61, tá? Então, quando rompeu 61, já tinha uma acumulação lá aguardando, ou seja, um ponto de acumulação sinalizado, e olha o que a Ripple fez. Ela subiu 454,68. Até aqui tudo bem. Aí a pergunta, vocês acreditam que é topo ou ela ainda tem potencial e irá subir mais? Bom, eu deixo aqui de aprendizado para todos, é que independente se ela vai subir ou não, toda projeção é seguida de correção, certo? Então vamos à correção que a Ripple poderia fazer nesse ponto, já que ela subiu 454,68. Aí nós temos níveis de correção. 23,6 já pegou. 38,2 já pegou. 50% de FIBA, olha a sombra, ó, pegou 50%. Vou colocar aqui na cor lilás. E 61,8, tá? Esses são os níveis saudáveis aí para o preço corrigir e buscar. A teoria diz que poderia corrigir até 23,6, 38,2, 50%, 61,8. Se aproximou aqui, ó, de 61,8, recuperou. E qual seria a estratégia de operação? Bom, eu acredito que quem fez 454 aqui no fundo, aqui já se posicionou para venda, tá? Mesmo que você seja hold eterno, você precisa determinar um stop aqui, seja ele de 5, 10, 20, para garantir esse lucro que vocês já fizeram. Correto, então vamos lá que quem entrou nos 400 saiu. E aqui, ó, não dá, quando nada no semanal, ainda, tá? Nenhum padrão ou indício de uma nova entrada. Primeiro, nós temos um topo aqui, ó, uma resistência imediata. Quem entrar aqui poderia parar o preço nesse ponto. No Price Action, nós temos um candle de indecisão. O que é um candle de indecisão? O mercado sobe, faz um pullback
e aí a força compradora brigando com uma força vendedora, eu quero que suba, eu quero que desça, e ele simplesmente cria um candle, claro, com um corpo minúsculo no meio e duas sombras na mesma proporção. Bom, se fosse duas sombras como aqui, ó, na mesma proporção, o mercado estaria equilibrado e olha o que aconteceu, a força compradora acabou vencendo, porque houve um equilíbrio aqui, e aí quem mandou a força compradora. Aqui não tem equilíbrio, tá? É um candle de indecisão, mas a força vendedora atuou com a maior potência, vamos colocarmos assim. Então a força vendedora aqui, ela atuou, ó, a força foi maior, pegou aqui, e vocês poderiam dizer, não, a compradora foi mais, porque pegou do fundo e subiu, mas observem que a força vendedora, ela conseguiu tirar do topo e jogar abaixo do fundo e do suporte da sombra anterior. A sombra anterior foi aqui, 1,9039, e eles conseguiram pegar do topo e jogar nesse nível. Então aqui não temos padrão de reentrada, a não ser que eu reduza para o 4 horas. Então vamos lá. Para quem entrou e fez 454,68, essa aqui é uma realidade. Mas você não pode tomar como base tudo isso que subiu, que agora a XRP irá decolar. Qual seria a estratégia de operação aqui para quem quer entrar a partir desse momento? Aguardar uma formação nesse ponto, calibrar o stop e, se o Bitcoin reverter, ele já está com um padrão positivo, também no semanal, 4 horas, melhor dizendo, ele revertendo, ele poderia levar a XRP a mais um nível que seria o teste de resistência do topo anterior, que no caso seria comprar, romper aqui para buscar essa resistência aqui, que foi a máxima que ela deixou desse movimento. Então vamos lá. Se aqui eu identifiquei que a XRP estava em acumulação e nós estávamos comprando ou compramos aqui para médio e longo prazo, no rompimento, um exemplo, se eu tinha 100 mil reais para colocar, certamente eu apostei todas as minhas fichas, porque, pela lógica, isso aqui é fundo, correto? Observem, ó, eu estou buscando todo o gráfico, observem que isso aqui ainda é fundo, porque olha onde ela veio. Então, para mim, isso aqui ainda é fundo, padrão de fundo. Por quê? Observem aqui, ó, esse candle. 30 de abril de 2018. Essa foi a máxima da XRP. Se vocês analisarem aqui, colocar na cor azul, ela caiu abaixo do seu topo histórico, ou seja, da sua entrada aqui, ó, quando nada na Binance, 30 de abril de 2018. Ela estava abaixo desse preço, promoção. Quem comprou aqui, melhor ainda, acreditou e subiu. Então aqui foi uma zona de acumulação porque o ativo estava abaixo desse nível. Não quer dizer que todos os ativos que vocês encontrarem nessa configuração tenham o potencial de voltar. Alguns até perdem, como aconteceu, foi o caso da Dash, né? Dinheiro digital. Ele simplesmente, a Dash caiu abaixo desse ponto e continuou corrigindo. Então aqui nós já temos fundos ascendentes, é um padrão de price action, que o preço está revertendo a tendência, e aí aconteceu o que vocês já sabem, né? 454,68. Cláudio, então agora eu não opero mais XRP, não. A sua configuração agora é a partir desse ponto, porque estão criando, né, uma corrida de touros XRP e vai bombar e coisa e tal, só que aqui, quem comprou nesse fundo já calibrou stop e talvez se ela acionar algum gatilho aqui, aconteça uma venda em massa. Então vamos aprendermos, nos posicionarmos de acordo às cartas que o mercado coloca na mesa. Olha como já muda a configuração. Aqui eu trouxe para o tempo gráfico de 4 horas, tá? Nós temos uma estratégia de operarmos esse fundo. E aí, futuramente, nós podemos falarmos sobre isso. Observem onde a XRP corrigiu, certo? Fez uma sombra. Observem que aqui nós temos um fundo. Nós temos outro fundo. De qualquer forma, o fato de estar próximo ou estarem próximos mostra que são fundos ascendentes e eu preciso que a XRP faça uma reversão de tendência aqui. Onde seria a reversão de tendência aqui pelo price action? Seria romper esse topo aqui, ó. Perdão. 2,50, tá? Rompeu aqui
e ela poderia subir, é uma probabilidade. Agora, qual seria o nosso alvo? O nosso alvo seria a máxima do preço, 3,39. Então, quanto que nós teríamos aqui de alvo para buscarmos a máxima? 35,62. Então, entenda o seguinte, para quem não pegou aquele movimento, o seu alvo é 35,52, rompendo esse movimento. Observem que a estrutura da Ripple no 4 horas é uma estrutura padrão de reversão, mas não está confirmada a reversão. O preço ele poderia retrair nas médias aqui, e se o Bitcoin corrigir do outro lado, acaba empurrando a Ripple para baixo. Mas vamos lá que ela reverta a tendência e opere contra o Bitcoin. O alvo que vocês têm é 35,52. Agora, depois que ela subir, vamos lá, né? Uma probabilidade. Vamos entendermos o seguinte. Ela fez tudo que nós estamos pregando aqui, subiu e buscou topo. Aí vocês calibram o stop aqui e ficam aguardando o rompimento desse topo. Acredito eu que para esse topo romper contra a tendência do Bitcoin é complicado. 35,52 não é impossível, mas já dificulta. Porém, se o Bitcoin reverter a tendência favorável aqui a essa formação da Ripple, ela tem potencial de buscar 35,52, e se o Bitcoin romper lá o nível de 109, ela acaba aqui rompendo aqui e dando continuidade à sua alta. Como a resistência de 109 do Bitcoin é uma resistência forte, e nós estamos entrando aí no momento das altcoins, né, que é o mês de fevereiro e março, atentem para esse movimento ligados no gráfico do Bitcoin, porque eu já percebi, não sei, eu não gosto nem de falar esses assuntos, que as pessoas não aceitam bem. A manipulação, quando as altcoins começam a subir contra o Bitcoin, qual é a melhor solução para parar as altcoins? Jogar o Bitcoin para baixo. Quando ele derrete, as altcoins que estão com padrão e configuradas para subir acabam que descaracterizando o padrão e acompanha a queda do Bitcoin. Quem não percebeu, ou quem tenta tapar isso aí tapar o sol com a peneira, dizendo que não acontece, prestem atenção, tá? Quando estavam falando do ETF da Ethereum, que iria aprovar ETF, coisas desse tipo, que iria bombar, o Bitcoin simplesmente corrigiu e descaracterizou todo tipo de alta do mercado. Só não enxerga quem não quer ver. Então, se a Ripple está virando aqui, ó, procurem operar ativos a favor da tendência do Bitcoin. Então, a estratégia da Ripple seria essa: romper essa resistência aqui do Price Action, 2,50. Assim que romper, vocês coloquem stop e deixem o preço trabalhar. À medida que sobe, vocês vão ajustando o stop de vocês. O padrão aqui é positivo, tá? RSI positivo. Então, vocês aguardem o rompimento, não comprem de forma precipitada, porque o gráfico poderia tocar nas 50 nessa região e corrigir, principalmente devido à formação do Bitcoin. O Bitcoin está com essa mesma formação. Se vocês observarem essa mesma sombra, esse mesmo padrão, essa tentativa de reversão de tendência, mas poderia tocar nas médias de 50, 200 e voltar a cair. Porque aqui, deixa eu só explicar que eu sempre explico nos nossos vídeos. Aqui nós temos um padrão de baixa no 4 horas. Aqui nós temos um padrão de alta no 4 horas. Como que funciona o padrão de alta? O preço projeta, se afasta das médias e testa a média mais uma vez. Deixa eu colocar aqui a ferramenta e testa a média. Projeta da média, se afasta, ele não passa muito tempo distante, ele retrai nas médias. Projeta, retrai, aqui já reverteu a tendência, né? Ele recuperou, pronto, parou aqui, andou de lado. E aí o que acontece? Como o gráfico virou de ponta cabeça, ou seja, está de cabeça para baixo, ele continua fazendo o mesmo padrão. Projeta para cima, retrai para baixo. Como está de cabeça para baixo, ele projeta para baixo na mesma função e retrai nas médias. Ele projeta para baixo e retrai nas médias. Por que eu estou falando que aqui poderia acontecer uma reversão da Ripple? Porque nesse momento ela passa a fazer topos e fundos ascendentes, ou seja, ela faz primeiro o fundo aqui, o segundo fundo aqui em um nível maior e o terceiro fundo aqui, fundos ascendentes. Aqui nós temos um topo, esse topo é menor, esses dois são menores do que esse, porém são paralelos, tá?
Topo duplo é padrão de correção, tem que ter cuidado com esse topo duplo. O que é que nós estamos aguardando? Um terceiro topo que supere, deixa eu ampliar aqui, que supere esse padrão, porque seria um rompimento e provavelmente ela iria fazer um topo acima dos dois anteriores e descaracterizar padrão de topo duplo e correção. Por quê? Se ela sobe aqui e daqui forma um topo, aí passa a ser topos mais baixos, ela faz isso, tá? Então nós estamos aguardando o rompimento desses dois topos para que descaracterize aqui, ó, topo duplo de correção e ela rompa para fazer o quê? Um padrão altista. Então é simples assim, tranquilo de operar. Você já sabe, quando romper esse padrão de topo duplo aqui, ó, no Price Action, vocês analisam a possível entrada, porque a partir desse ponto aqui, ela passa a fazer fundos ascendentes. Fundos ascendentes, porém topos paralelos. O que é que eu aguardo? Fundos ascendentes e topo rompendo essa região. Aí poderia acontecer até o seguinte: tocar na 50, corrigir e fazer isso aqui no futuro. O importante é que ela faça esse padrão aqui de zigue-zague e futuramente rompa para cima e não para baixo. Aí vocês analisem um possível rompimento de 2,5049 e teríamos aqui a máxima para buscarmos aí algo aí em torno de 35, quem sabe acima de 40%. Então essa é a estratégia de operação para vocês entrarem na Ripple. Voltando aqui para o semanal, eu gostaria de explicar para vocês que essa euforia que está no mercado estão comprando o topo, tá? Se o Bitcoin corrigir, vocês ficarão presos na Ripple se não colocar stop, aguardando um próximo movimento de alta. Já está explicado que esse padrão ele passa a subir se o Bitcoin reverter a tendência. Se a Ripple reverter desse ponto, nós teríamos aqui 35, quase 40 para buscarmos. Então, se você, em um determinado momento, vocês entraram aqui e apostaram 100%, colocaram 100% do seu capital, aqui não é momento de colocar 100%. Pela lógica, isso aqui é topo. Agora, o que é que acontece com as pessoas que caem de paraquedas nesse mercado? O cara que já está há mais tempo e tem uma experiência de análise técnica, ele compra aqui e está assim. Eu sempre gosto de fazer isso aqui, que é bom para as pessoas entenderem, certo? Ele comprou aqui e está almejando a alta, tá? Almejando isso aqui. Ele está olhando para cima, porque ele está em um suporte, uma zona de conforto, está comprando barato. Aí vem os desavisados, aí chegam e se colocam nessa posição aqui, ó, que não dá nem para se colocar. Aí se colocam aqui, é o que acontece no Bitcoin, tá? E aí no Bitcoin estão olhando para onde? Para o topo de 500 mil dólares. Agora uma pergunta para vocês, tá? Quando as pessoas se colocaram aqui, ó, elas tinham referência. Qual era, Cláudio? Essa referência aqui, ó. Certo? De qualquer forma, ou certo ou errado, o cara estava almejando romper aqui e a estratégia dele era buscar 203,14, porque o gráfico já tinha buscado aquele nível e acabou superando e buscando 454,68. Quando você se coloca aqui, porque, observe, o diferencial da análise técnica está buscando uma reversão de tendência e a especulação de mercado, a análise fundamentalista, está baseando uma alta histórica no potencial do ativo. Agora, observem que nós estamos com um problema no globo, problema de recessão, problema de inflação. O ativo já subiu quase 500%, mas eles não entendem que é muito. Sempre será pouco para quem é entusiasta demais e acredita que a Ripple vai subir. Eu acredito que vai, mas tem o seu time. Será que o time é agora? Então, o cara que se posiciona aqui, baseado em análise fundamentalista, buscando, sei lá, projeções estratosféricas, ele está olhando para aqui, ó. Ele não consegue, na realidade, ele não enxerga nada a partir desse ponto. Só especulação e expectativa. Não tem um histórico, não tem um registro, simplesmente ele quer buscar. Está errado? Bom, se você analisar desse ponto para quem comprou no fundo, está redondamente enganado. Já subiu quase 500% e a teoria diz que toda projeção é seguida de correção. E o que o ativo está fazendo? Corrigindo ou subindo? Corrigindo. Então a análise técnica sempre irá mostrar para vocês que não importa o porquê, onde e quando, e sim que está
formando uma tendência. E o cara aqui, ele está procurando porque XRP subiu, querendo justificar essa alta através do potencial do ativo. Mas esquece que o ativo passou, ó, vários meses aqui, ó, amargando uma baixa. Mais cedo ou mais tarde ele precisava subir. Agora subiu 400 e estão querendo subir. Ou seja, estão querendo comprar no topo porque futuramente irá valorizar. E a teoria diz que agora cabe correção, certo? Então existe uma probabilidade de operar aqui, sim, com capital reduzido, não é o mesmo capital do fundo, e com muita atenção porque poderia voltar. O que vai acontecer e já está acontecendo? Alguém comprou essa região aqui, ó. Se o preço veio aqui, alguém comprou isso aqui e está esperando voltar. Poderia voltar, deixa eu tirar essa poluição aqui. Comprou aqui e veio até esse ponto, tá? Essa mínima aqui, ó. A mínima aqui. Compraram aqui, venderam aqui, alguém comprou e agora está na expectativa que rompa para buscar o alvo e quem sabe fazer isso aqui, ó, e superar. Mas isso aqui é complicado. Não se compra topo, se compra fundo, tá? Cláudio, a XRP tem potencial? Tem potencial. Todos os ativos têm potencial, mas dentro do seu limite, dentro do seu padrão. Se vocês analisarem o quadro hoje do globo em questão de economia, inflação, problemas, é muito sério, tem muitos. E porque só a XRP que irá reverter contra a tendência do Bitcoin e decolar depois de um topo de 425%. Estão comprando euforia e certamente os baleias irão vender aqui, ó, em topos, tá? Ela pode até voltar desse ponto e eles venderem mais uma vez aqui na resistência. Então tenham cuidado. Se der sinal aqui no 4 horas vocês entrarem, quando se aproximar do topo de resistências, calibrem stop. Se for, sei lá, subir, ou sei lá, a R$24, 50, 500, permaneça porque trader não sai de tendência altista. Mas o que é que eu quero alertar para vocês? Não comprem XRP aqui acreditando que está em promoção e que o potencial irá levar ela 3, 4 vezes isso aqui em um curto prazo. No médio e longo talvez supere, mas nesse curto que estão vendendo aí, XRP vai decolar, vai bombar, os caras estão se preparando para vender. Fizeram 454,68, já venderam aqui, ó, corrigiu, compraram aqui, né? Quem comprou, eu acredito que aqui também gera ponto de venda. Quanto que deu essa compra aqui? Aqui, ó, 38,86, certo? O cara já fez aqui, calibrou stop, está com a zona de stop aqui. Se a XRP não subir, o Bitcoin corrigir, irá acionar um gatilho de venda e ela irá cair mais ainda. Fazendo o quê? Retornando talvez ao nível de 100% de retração, que seria voltar para essa zona aqui de suporte, ou zona de compra. Quer ver o que acontece? Ó? Querem ver? XRP sai desse ponto, o ativo ele sempre repete o seu trajeto, sempre volta na estaca zero. Olha de onde a XRP saiu, subiu, olha para onde ela voltou. Tá? Veio aqui, ó. Observem. Se vocês aprenderem isso, dificilmente vão perder nesse mercado. Alguém vendeu no topo, despejaram, caiu. Ponto de acumulação, compraram. Aí quem está divulgando que XRP é top, que vai acontecer, tem a expectativa que daqui ela suba, rompe e vai embora. Eu espero que aconteça. Mas ela poderia simplesmente corrigir e voltar. Se não voltar aqui na estaca zero, se aproximar desse nível. Porque é o que prega a análise técnica, que ela poderia corrigir 50%, 61,8%, quem sabe 100%. 61,8% está aqui. 78,6% aqui. 100% seria o fundo onde nós pegamos aqui para análise. Seria aqui. Então ela poderia voltar para a estaca zero sim, porque nós temos níveis. Então o que é que nós fazemos? Um bom gerenciamento de risco aqui, porque vocês poderiam comprar o Bitcoin, corrigir e acionar um gatilho de venda, e ao invés de Ripple continuar subindo, ela fez isso aqui, retrai nas médias e continua fazendo esse padrão. Então entendam, isso aqui é topo, não é fundo, tá? O que aconteceu é que ela subiu 454,68, está fazendo um pullback. Espero que ela consiga superar 2 topos aí, tá? Vou colocar o primeiro, ela tem que romper essa sombra aqui desse candle menor no semanal, romper essa sombra aqui do topo anterior, romper esse nível aqui também é resistência,
Aqui é resistência, vocês observam que tem uma aqui. E para completar o topo, tudo isso aqui é região de resistência, tá? No passado poderia ser suporte, aqui poderia ser resistência e o preço buscar todos esses alvos. Então hoje, se vocês entrarem e a operação der certo, o alvo de vocês é 38,97. Claro, rompeu o calibre stop, continua no ativo. Para quem, presta atenção aqui, ó. Para quem comprou e fez 454,68, você não vai me dizer que 38% está em promoção, ela está em um topo, tá? Estou alertando para você entrar de forma segura, bem gerenciada, para não acontecer a ativação de um gatilho, tá? Ele pode estar aqui, um gatilho de baixa, o preço tocar e a XRP simplesmente despencar, ou aqui, tá? Por quê? O cara comprou aqui, está calçada aqui em cima. Então, se ela desce e ativa um gatilho, aciona e ela começa a descer, tá? Então, se reverter no 4 horas desse ponto que eu sinalizei para vocês, seria uma boa entrada com bom gerenciamento para buscar todos esses alvos. Mas cuidado com os gatilhos que estão aqui no fundo, ó. Tudo isso aqui tem gatilho de stop aqui. Então, ela pode stopar aqui, pode pegar aqui e simplesmente retomar a tendência, certo? Então, entrei, Cláudio, rompeu, eu entrei, calibre um stop aqui, ó. Seja de 5%, 6%, 4%. Quem vai determinar o stop é você de acordo com o seu capital de giro. Eu não vou dizer para você, coloca um stop de 8, mas você opera 10 bitcoins. Quanto que daria um stop de 8% em um bitcoin? 600 mil reais. Então, quem determina o seu stop, a porcentagem, é de acordo com o seu capital de giro. Aí eu quero colocar 50 reais. Aí eu vou dizer para o cara que coloca 50 que tem que colocar 8 e o que opera 500 mil colocar 8. Como que é isso? Então você coloca aquilo que você está disposto. Cláudio, eu quero arriscar aqui, ó, 4% da operação aqui nesse stop para buscar 47,26. A teoria diz que você arrisca 1 para buscar 3. Então vamos lá. Daqui para esse ponto nós temos 6,87. Tá? Desse fundo aqui. Cláudio, eu quero colocar o meu stop aqui. Pronto, é aqui. Eu vou arriscar 6,87 para buscar 47,26. É um direito seu. Ah, mas eu acho que 6 é muito, eu quero diminuir. Então, eu vou colocar aqui, nesse fundo. Estaria dando 3,32. Ah, está pouco, poderia pegar. Vou colocar nessa sombra mínima aqui. 5,07, o meu stop estaria aqui. Depois que romper, tá? Rompeu, eu entrei. Beleza, deixa aí que eu quero buscar 47,36 e pegar essa oportunidade, essa euforia que está aí fora nas redes sociais em relação a Ripple. É um direito seu. Agora, estou sinalizando que já pegaram a Ripple lá no fundo, como nós pegamos. Aqui nós temos contraprovas, não há argumento. Aqui foi o nível de acumulação que eu sinalizei para os alunos. Ela estava 0,6170. Zona de acumulação. Essa zona de acumulação, toda vez que ela entrar no nosso grupo precificado, é para as pessoas que têm intenção de fazer um hold inteligente, comprarem a quantidade que quiserem do ativo e aguardar a alta do ativo. Isso aqui foi feito na Ripple, foi feito no Bitcoin. Eu tenho até um ponto de acumulação marcado lá no Bitcoin. Quando ele descer, que tocar aquele ponto, é automático. Quem quer fazer hold e ganhar no Bitcoin, aguarda a reversão daquele ponto. Se a reversão acontecer, nós compramos para buscarmos o reteste do 109. Então, nós sempre trabalhamos dessa forma. Então, aqui tem um ponto de recompra, não é acumulação para longo prazo, porque já subiu 454,68, mas é um ponto de valorização de capital. Cláudio, se eu botar R$1.000, 500, 2.000, eu poderia valorizar 47,26? Sim. Mas olha a tendência do Bitcoin, fique de olho na tendência do Bitcoin, porque se o Bitcoin não acontecer, mesmo a Ripple andando contra a tendência, dificilmente ela chegaria aqui. Tá? É muito raro, pode acontecer, pode, porque está uma propaganda desenfreada em cima da Ripple e gerar um movimento de touros, que seja um movimento de curto prazo, mas atentem para os padrões. Beleza, pessoal? No mais, agradeço a atenção de todos, peço que você se inscreva no canal, às vezes eu subo vídeos, você não recebe porque não é inscrito, tá? Deixa o seu like, seu comentário, na descrição do vídeo tem o nosso grupo free, sempre eu estou trocando um feedback lá,
troco feedback sobre criptomoedas, posicionamento, mindset. É como eu sempre digo, de trader e louco, todo mundo tem um pouco. Então, em um momento você vai ouvir um feedback de trader, em outro momento você vai ouvir um feedback de louco. E entre mortos e feridos, graças a Deus, tem dado certo, tá? Se você tem interesse de fazer o nosso treinamento, é só me procurar no privado. Se tem interesse em entrar no nosso grupo e pegar todas as altcoins que nós estamos operando em ponto de acumulação para fazer um hold inteligente, é só me procurar. Entendendo e para quem não sabe, nós dividimos o mercado em carteiras. Nós temos carteiras de meme coins, carteira de protocolo DeFi, carteiras de tokens e criptomoedas baseadas em corretoras descentralizadas e centralizadas, e nós pegamos essas carteiras e escolhemos as melhores, aquelas que têm potencial de acumular e subir. Então são esse tipo de produto que eu passo no nosso grupo e graças a Deus vem dando certo conforme eu estou relatando aqui o que está acontecendo com a Ripple, beleza? Deixa o seu like e venha fazer parte do nosso grupo free e muito obrigado pela sua atenção.